música incorporada e pinta o Natal de todas as emoções. Ó Deus, segue o que sentes. À medida que se conhecem os pormenores, o mundo fica a saber que o homem mais procurado do mundo foi encontrado numa autêntica toca de rato, 2 metros abaixo de terra, sem espaço para se mexer, respiração difícil junto a um pequeno buraco de ventilação. Apanhado como um bicho acossado, o grande ditador enfrenta agora à superfície várias possibilidades de julgamento que, a ser no seu país, poderá conduzi-lo à morte. Uma das hipóteses é entregar Saddam a um tribunal especial criado no papel apenas 4 dias antes da sua captura. Hoje, os militares americanos revelaram que Saddam falou aos militares americanos em inglês, assumindo que era o ex-presidente e que queria negociar a sua rendição. O militar americano respondeu-lhe que o presidente Bush lhe mandava cumprimentos. Hoje foi também dia para os jornalistas ocidentais visitarem a caverna onde Saddam se escondia. Uma toca de ratos é assim que os militares norte-americanos chamam ao local onde Saddam Hussein foi encontrado. Um pequeno buraco no chão já visitado pelos jornalistas. We expected something more elaborate. We expected something more well constructed than what we've actually found. What we found surprised us. We didn't think it would be so humble and simple. O buraco tapado por uma placa de esferovite fica junto a uma casa, o local onde se pensa que o ex-presidente iraquiano passou os últimos dias de liberdade. He would sleep up here, and if someone came or he was alerted, then he would run to the hole and sit down there. Toda a quinta tinha aspecto de estar abandonada, um espaço com sinais de pobreza que contrasta com o luxo dos palácios onde o ditador viveu nas últimas 2 décadas. Uma casa, 2 tendas, um estábulo e um galinheiro são as construções encontradas pelos militares. Na sala, que servia de quarto ao ex-presidente iraquiano, estavam algumas roupas e sapatos. Na cozinha havia restos de comida, talvez do jantar de sábado, arroz e pão no fogão. No frigorífico, Saddam Hussein guardava chocolates e refrigerantes de marcas norte-americanas. Uma imagem da Virgem e outra da Arca de Noé estavam penduradas na parede da cozinha. À volta da casa, os soldados encontraram muito lixo e uma caixa com laranjas possivelmente cultivadas na quinta. Pormenores de uma captura que mostrou um homem com ar desmazelado e que não ofereceu qualquer resistência. Encontrado num esconderijo onde mal cabia. Com base nas informações disponíveis, a SIC reconstituiu o interior desta caverna. Podia estar escondido em milhares de outros locais semelhantes a este, mas a pista certa conduziu a coligação para uma quinta nos arredores de Tikrit, a terra natal do homem mais procurado do Iraque. Os militares não o encontraram de imediato, só uma busca mais atenta descobriu o esconderijo nas traseiras da casa, tapado por uma placa de esferovite coberta por um tapete e alguns tijolos. Um espaço claustrofóbico em forma de L, com mais de 2 metros de profundidade. No fundo, o ocupante quase nem tinha espaço para esticar as pernas. O ar era renovado através de um tubo de ventilação ligado à superfície com o auxílio de uma ventoinha. Na operação foram capturados outros 2 iraquianos, presumivelmente guarda-costas. Saddam dormia com uma pistola, mas no local foram encontradas 2 metralhadoras, uma mala cheia de dinheiro e um táxi camuflado. Por razões de segurança, Saddam, o ditador, não dormia 2 dias seguidos no mesmo palácio. Por razões de segurança, Saddam, o fugitivo, escondia-se num buraco em jeito de toca. Dizem os militares norte-americanos que estava espantado e desorientado quando o apanharam. Ao todo, 600 homens estiveram envolvidos na operação que capturou Saddam. A ação foi mantida em segredo até ao fim. Hoje, os militares relataram aos jornalistas o momento em que o ditador foi encontrado. Durante 9 meses, Saddam Hussein foi o homem mais procurado no Iraque. Motivo de muitas dúvidas e alvo de várias operações militares mostradas pelas câmaras de televisão. O objetivo foi alcançado com a Madrugada Vermelha. A operação de caça a Saddam foi mantida em segredo até ao fim. 600 militares começaram as buscas ao cair da noite de sábado. O ex-ditador foi detido cerca das 21 horas locais. There was a man down there. We are about to clear that UGF in a military sort of way. And 2 hands appeared. The individual clearly wanted to surrender. That individual was removed from the hole. And Brian, what did the individual say?
What did Saddam Hussein say when he surrendered? Sir, he said that I'm Saddam. He said that I'm Saddam Hussein. I am the president of Iraq, and I'm willing to negotiate. And then the response from U.S. soldiers was President Bush sends his regards. Sorry, President Bush? President Bush sends his regards. You spoke English? Spoke English? He spoke English. A captura propriamente dita terá sido feita pela Task Force 20, uma unidade de tropas especiais que trabalha na captura dos homens mais procurados pelos Estados Unidos. 24 horas depois de Saddam Hussein ter sido encontrado, chegaram as confirmações oficiais. Exames médicos e testes de ADN confirmam a identidade do ditador. Saddam pode enfrentar a pena de morte, caso seja julgado no Iraque. É uma hipótese avançada pelo Conselho do Governo Provisório, no dia em que os partidários de Saddam escreveram mais uma página de violência nas ruas de Bagdá. Pena de morte. O castigo preferido de Saddam Hussein pode agora transformar-se em sentença para o ex-presidente. Um anúncio feito pelo chefe do Conselho de Governo iraquiano. Um cenário que não passa de hipótese, à semelhança do tipo de julgamento e futuro para o ex-ditador. Capturar Saddam Hussein não significa o fim da violência no Iraque. O aviso de George W. Bush transformou-se em realidade nas ruas de Bagdá. 2 carros armadilhados e 2 ataques contra esquadras de polícia. O método repetiu-se a norte e a oeste da capital. Os ataques suicidas mataram 8 agentes e feriram vários civis. Atentados atribuídos a partidários de Saddam, os mesmos que não escondem a cara e desfilam em apoio ao ex-presidente. O nosso sangue pertence a Saddam, era a palavra de ordem dos manifestantes. Marchas de apoio se estenderam a Tikrit, terra natal e local da captura de Saddam. Mas agora o senhor todo-poderoso do Iraque transformou-se num prisioneiro de guerra capturado sem luta. Saddam Hussein deverá ser julgado no Tribunal Especial Iraquiano. Foi um tribunal criado no papel 4 dias antes do antigo presidente ter sido capturado. O Tribunal Especial do Iraque foi criado pelo Conselho Governativo do país na última quarta-feira, dia 10 de dezembro. Na prática, o que existe é o edifício onde irá funcionar e a estrutura de funcionamento. Segundo o decreto publicado, 4 dias antes de Saddam Hussein ter sido capturado, o Tribunal tem competência essencialmente em 3 áreas específicas: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, cometidos entre 1968 e 2003. O antigo presidente iraquiano assumiu a direção do país em 1979. No entanto, a sua ascensão ao poder começou exatamente em 68, com o golpe que levou o partido Baaz ao poder. O mesmo é dizer que as regras deste tribunal foram criadas à medida de Saddam Hussein. Será, porventura, uma solução mitigada, satisfazendo o desígnio dos Estados Unidos de pretender que uma administração iraquiana possa efetivamente julgar os crimes cometidos não só por Saddam, mas com certeza de toda a aristocracia política e militar que foi aprisionada pelos Estados Unidos, emergente da vitória militar americana, e que dê uma aparência de sustentação de garantias de defesa aos acusados e de independência. O tribunal será presidido por 5 juízes, ainda por nomear. Sabe-se também que o tribunal prevê a existência de um departamento de investigação e recurso das sentenças. Mas o facto de ainda não ter sido divulgado os requisitos dos juízes deixa algumas preocupações. O que julgo que a presença da tradição judiciária europeia neste domínio seria muito importante numa situação como estas, porque efetivamente a nossa tradição judiciária e depósito de civilização com certeza que recusa a existência de tribunais de vencedores sem capacidade para poder ser exercida uma defesa coerente. A aplicação da pena de morte está prevista neste tribunal, o que reforça a preocupação na escolha dos nomes que vão dar rosto ao sistema judiciário iraquiano. Ladies and gentlemen, we got him.
Jorge Sampaio considera a prisão de Saddam Hussein uma excelente notícia. Quanto ao julgamento do ditador, entende que é uma questão complexa e que, nessa medida, considera que os americanos deveriam ter reconhecido o Tribunal Penal Internacional. O julgamento de um ditador é sempre, desde que respeitadas as regras, é sempre algo que enche de regozijo toda a comunidade internacional e, portanto, a sua captura, certamente conducente a um julgamento, é uma excelente notícia e pode, depois desse julgamento, mas desde já também, contribuir para que o grande objetivo, que é a instauração da democracia no Iraque pelos iraquianos, possa ver lugar. E, portanto, é uma nova página que se abre. Eu espero que este novo teste, que também se coloca às democracias, seja respeitado, mas é um belo princípio para se poderem finalmente acabar este capítulo. O Tribunal Penal Internacional, por ironia, os Estados Unidos não o reconhecem e, portanto, quem sabe se não poderiam tê-lo reconhecido se estivessem à espera que isto acontecesse. Isso é uma pura conjectura minha que não é muito feliz neste momento, mas a verdade é que é uma questão jurídica sobre a qual se vai fazer muita tinta. Agora, uma coisa é certa, é absolutamente indispensável que haja um julgamento, que esse julgamento decorra com todas as garantias que a democracia pressupõe, porque essa é a vitória da democracia sobre a ditadura. E essa é a questão central. 24 horas depois, George Bush voltou a cantar vitória. Madrugada Vermelha, nome de código para a operação que pôs fim ao pesadelo iraquiano. As palavras são de George W. Bush, que na segunda conferência de imprensa depois da detenção de Saddam Hussein, afirmou que os iraquianos perderam uma fonte de medo. Com Saddam preso, a principal pergunta passa pelo futuro do ex-ditador, uma questão que se fez ouvir na Casa Branca. Do you think that execution should be an option? George W. Bush hesitou na resposta, mas acabou por dizer que a decisão cabe ao povo iraquiano. Yeah, I said I have my own personal views, and this is a brutal dictator. He's a person who killed a lot of people, and but my personal views aren't important in this matter. What matters is the views of the Iraqi citizens, and we need to work, of course, with them to develop a system that is fair and where he will be put on trial and will be brought to justice. The justice he didn't, by the way, afford any of his own fellow citizens. Cidadãos que, como afirmou o primeiro-ministro britânico, continuam a ser as principais vítimas dos ainda partidários de Saddam Hussein. The terrorists and Saddam's sympathizers will continue, and though small in number and in support, their terrorist tactics will still require vigilance, dedication and determination. But the hope of a new Iraq is now clear and evident to all, and the final victory will be theirs, the Iraqi peoples. Uma vitória a que faltava o as de espadas do baralho americano. Capturado Saddam, só falta encontrar as tão anunciadas armas de destruição em massa. Diga-se que a captura de Saddam Hussein animou os principais mercados financeiros. As bolsas norte-americanas abriram a subir, com os investidores a revelarem fortes sinais de otimismo. O Dow Jones chegou a atingir o valor mais alto dos últimos 19 meses. Mas com o decorrer dos trabalhos, devido ao receio de novos ataques, as praças de Wall Street aliviaram. Há instantes, o índice industrial subia apenas 0,25%. O Nasdaq perdia perto de 0,5%. Os principais mercados europeus fecharam em alta. As bolsas de Paris, Madrid, Frankfurt valorizaram cerca de 0,5%. Lisboa cresceu 0,17%. A Bolsa de Londres foi a mais fraca, fechou na chamada linha d'água. Saddam Hussein sobreviveu a duas guerras contra o inimigo americano, contra Bush pai e contra Bush filho. Na entrevista que concedeu à CBS, 2 meses antes do início desta guerra, Saddam propôs um frente-a-frente televisivo em direto com o atual presidente norte-americano. A Casa Branca rejeitou a oferta, mas nessa entrevista, com o arsenal militar instalado à porta do Iraque, o líder do Iraque manteve inalterada a sua pose de vitória. Sabemos também por estas imagens a facilidade com que se aguenta uma pose. Nesta entrevista, com a guerra estrategicamente à espera de ser inaugurada, dado o arsenal bélico que rodeava as fronteiras norte e sul do Iraque, Saddam nunca revelou quaisquer sinais de cedência. Da fragilidade fez força
E a notícia que sobreviveu a esta entrevista foi um desafio do ditador ao seu rival americano. If the American people would like to know the facts as they are, through a direct dialogue, then I am ready to conduct a debate with the President of the United States, President Bush, on television. À pose, à força que a televisão permitiu que passasse, Saddam juntou o humor. How would this work? Who would moderate this debate? You, Mr. Radar. With respect, Mr. President, I have plenty of other problems. I got enough problems already. Esta era seguramente uma entrevista para consumo externo, mas também um recado para o povo do Iraque. I am categorically certain that no Iraqi will welcome any American when he is an occupier. But all the Iraqis will welcome any American who comes as a friend. That is why, now that you are here, you are being welcomed, even though you come from a country threatening to destroy Iraq. Dan Rather, consciente do poder das armas aliadas, não resistiu à pergunta mais óbvia, mesmo sabendo desde o início a resposta. Mr. President, have you been offered asylum anywhere? And would you, under any circumstances, consider going into exile to save your people death and destruction? A resposta revelou-se novo impulso para a pose e novo recado para o povo. I can understand the motive behind your question. This is a very American style, and it may not be liked by some. But I can understand. However, I will answer your question. I was born here in Iraq, and I was born as a genuine believer. I am proud to have been born fearing God, and I have taught my children the value of history and the extreme importance of Iman, of our heritage, that we must maintain the honor of nationalism and pan-Arabism. We do not change our position. Our position is basic. We have been born in Iraq. This is part of a glorious nation, a great Arab nation, and we have lived here. That is why, talking about asylum, whoever decides to forsake his nation is not true to the principles. We will die here in Iraq. We will die in this country. Ninguém ainda sabia o dia certo da invasão, todos sabiam, contudo, que ela estaria por dias. A desproporção das forças, independentemente do Iraque poder dispor de arsenais escondidos, revelava-se então extremamente vantajosa para os invasores. Dan Rather, que estivera com Saddam meses antes da Guerra do Golfo, voltou, nesta entrevista, a fazer a pergunta óbvia. Mr. President, I appreciate your remembering that we met in 1990 and I interviewed you in this very building. Given the sober moment and the danger at hand, what are the chances this is the last time you and I will see each other? Only Allah decides the fate of man. But the Almighty also says, man should prepare what is necessary here on earth. Then, I can see that in the future we will meet another time, no matter what happens or what takes place. Tendo Saddam sobrevivido a Bush pai, o que poderia afinal impedi-lo de sobreviver a Bush filho? Dan Rather terá por isso acreditado na possibilidade de novo encontro. E por que não? Saddam ainda está vivo, pese embora a embalagem que agora o informa.